Se você está precisando comprar chaves do Windows 10, 11 ou do Office, eu tenho a solução para vocês, que é a GVG Mall, tá? Eles são especialistas em chaves de Windows 10, Windows 11 e Office, e eles criaram um cupomzinho aqui chamado PAPO, que vai te dar 25% de desconto em qualquer uma das suas compras nos sites, nos links aqui embaixo, tá? Basta você selecionar aqui embaixo Windows 10 ou Windows 11 ou Office, tá? Fazer a compra ali colocando o nosso cupom PAPO, você vai ter 25% de desconto. Esse cupom, ele funciona tanto nos Windows quanto nos Offices, tá? E depois que você comprar a sua chave do Windows 10, por exemplo, eles vão colocar a chavezinha ali para você, vão liberar aquela chave, você copia aquela chave, vai ali embaixo no Windows, ali no menu iniciar, escreve SLUI. Vai abrir essa telinha para vocês, basta vocês colarem a chave ali, darem OK, e aquela marquinha chata do Windows que fica no cantinho do teu Windows aqui vai desaparecer e você vai ter o Windows aí ativado na sua máquina de uma maneira segura, sem precisar aí recorrer ao site oficial da Microsoft dentro do Brasil, que te cobra R$ 1.599 nessa mesma chave do Windows que você vai estar comprando aí com um preço promocional e também utilizando o nosso cupom aí PAPO, que vai ter mais 25% de desconto ainda, tá? Então, fica essa dica para vocês. Muito obrigado a GVG Mall por patrocinar aqui o nosso trabalho e bora pro vídeo. Fala pessoal, André aqui, beleza, cara? Vamos ver um vídeo muito interessante hoje lá do Gabriel Torres, do canal Clube do Hardware, tá? Onde vocês vão entender um pouquinho por que as coisas no Brasil ficam tão caras, né? Por que esse tipo de coisa aqui acontece? Olha só, a gente tá aqui numa Z790 Plus da Asus, R$ 2.000 aqui no Brasil, já em promoção na Black Friday, né? E lá nos Estados Unidos ela é uma placa de $200, né? Comprando usada aqui até por $169, né? Mas $200 se tornam R$ 2.000 no Brasil, né, cara? Tem uma regra aí não contada no ramo da informática, que é o valor dos Estados Unidos sempre vezes 10 aqui no Brasil, né? $200, R$ 2.000, $100, R$ 1.000. Tem coisas que escala mais ainda, tá? Mas a gente tem aqui uma X670 EPG Lighting, a placa-mãe que eu uso, que eu estou usando nesse exato momento com 7800X3D, R$ 2.500 no Brasil, nos Estados Unidos, $204, né? Lembrando que $200 nos Estados Unidos, como o tempo que tu demora para ganhar $200 nos Estados Unidos, é um pouco menor do que tu ganhar R$ 2.500 aqui dentro do Brasil, tá? Mas eu quero mostrar esse vídeo do Gabriel Torres, cara, porque eu acho que é um dos vídeos mais completos sobre esse segmento aqui, e eu acho que ele realmente, eu acho que ele é o vídeo mais completo, onde mostra todos os impostos que você não sabe, né? As pessoas imaginam que só tem imposto na hora da venda, ou só tem imposto do fornecedor para cá. Vocês vão entender um pouco o chamado manicômio tributário aqui dentro do Brasil, tá? Então, olha só o vídeo que nós vamos olhar. É lá do canal do Clube do Hardware, tá aparecendo aqui pra vocês, tá? É um vídeo já de quantos anos atrás? 7 anos atrás, cara, 30 de maio de 2017, e ele continua extremamente atual, né? Pra quem não sabe, tem uma entrevista, eu participei aqui do podcast no Clube do Hardware, tá? Troquei uma ideia ali com algumas horas aí com o Gabriel Torres, cara, falamos sobre lojas de informática, como que funciona o mercado de hardware no Brasil. Cara, bem interessante, dei uma olhada lá, foi uma honra participar desse vídeo, dessa chamada que ele me fez lá pra participar do podcast dele, tá? Então bora dar uma olhada aqui nesse vídeo e eu acho que vocês vão entender um pouquinho mais sobre como funciona o manicômio dentro do Brasil. Vambora! Oi pessoal, eu sou o Gabriel Torres, editor executivo do site Clube do Hardware, e essa é a segunda parte do vídeo editorial Por que no Brasil produtos eletrônicos são tão caros. No episódio de hoje eu vou simular para vocês a importação de uma placa-mãe. Tá? Então, quando um empresário quer fazer uma importação, ele se aproxima de um despachante aduaneiro e pede para fazer uma simulação de importação. Então, eu trabalhei com isso, para quem não sabe, eu trabalhei 5 anos e meio da minha vida com importação e exportação, e as empresas vinham lá outras empresas vinham na empresa que eu trabalhava e falavam, cara, eu queria importar essa máquina, como que a gente faz? Aí o despachante lá, a gente falava com o despachante, falava com todo mundo, e a gente fazia lá todos os impostos, todos os passos a passo que tinha que ser feito, isso aqui eu fazia, tá? Então vambora. Então é justamente isso que eu fiz, eu me aproximei de um despachante aduaneiro, contratei esse despachante para fazer essa simulação de importação de uma placa-mãe, para a gente ter aí nesse editorial tudo direitinho, todos os procedimentos que são necessários e os custos envolvidos. E eu sinceramente espero que você não tenha problema de pressão e que você tenha tomado aí um bom copo de suco de maracujá para não ter um ataque cardíaco, tá? Eu tenho certeza, até vocês vão deixar um comentário sobre isso.
eu tenho certeza que vai ser muito pior do que vocês imaginavam. Vai ser muito, mas muito pior do que vocês todos imaginavam, tá? Bom, antes da gente prosseguir, queria deixar claro o seguinte. Existe um mito entre os usuários finais que, para importar, basta você comprar e entregar pelo correio, você paga uma alíquota de 60%, tá? E mais o ICMS, dependendo do estado. Bom, isso daí é a importação simplificada para o usuário final, ou seja, para a pessoa física. Pessoa Bons tempos quando era 60%, né? jurídica, para fins de revenda, não pode utilizar esse sistema de importação. Precisa utilizar o sistema de importação tradicional, tá? Então esquece essa coisa da alíquota de 60% mais ICMS, dependendo do estado, porque a questão é muito mais complicada, como a gente vai ver. A primeira coisa que você precisa saber para importar um produto na sua empresa é saber a classificação fiscal desse produto, chamado também NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Então a burocracia já começa por aí, porque você tem lá um catálogo gigantesco de todos os produtos possíveis e imaginários e cada produto tem uma classificação diferente com alíquotas de imposto diferentes. Lembrando, tipo, só para vocês terem uma ideia das NCMs, cara, são literalmente milhares e milhares de itens, tá? Ventilador de teto é uma NCM, ventilador com base comprida é uma NCM, ventilador com base curta é outra NCM. Cara, e cada uma tem um tributo diferente, tá? A nossa simulação é específica para a placa-mãe, tá? Então a gente está utilizando a NCM da placa-mãe. Então, para outros tipos de produtos eletrônicos, tá? Vão ser utilizadas outras NCMs e cada uma vai ter alíquotas diferentes, que podem ser ou não iguais a essas do nosso exemplo. A loucura já começa por aí, né? Porque não é um sistema simples, né? É extremamente complicado, né? Em alguns casos, você tem produtos um pouco mais sofisticados que você pode de repente encontrar mais de uma NCM para aquele produto, né? Então, você, obviamente, na hora de importar, você vai tentar usar a NCM que você vai pagar menos imposto. Esse furo foi o furo utilizado para as placas, para placas de vídeo hoje pagarem 2% de imposto de importação dentro do Brasil. Entendeu? Tem a NCM correta, entre aspas, que é lá, dispositivo de processamento gráfico, não sei o que, papapá. Aí o pessoal coloca no documento uma outra NCM que é parecida. Dispositivo de processamento gráfico de não sei o que. É uma palavrinha ou outra que muda. Entendeu? E aí o pessoal entra com uma liminar junto ao Ministério Público para pedir uma autorização para importar a placa de vídeo em vez numa NCM na outra. E aí eles conseguem ter um abatimento de imposto. Obviamente, para conseguir esse papel, você precisa ter uma empresa extremamente honesta, precisa fazer tudo correto. Não é comprando políticos e funcionários públicos, tá? Eu preciso deixar esse disclaimer bem claro aqui, tá? Minha empresa pediu essa documentação por 10 anos. 10 anos! E a gente não ganhou essa documentação. E aí chega o fiscal da Receita na hora que o produto chega e vai ver, não, isso daí você deveria ter classificado em outro, e aí dá diferença, etc. Então é bastante confuso, só gera confusão e só gera burocracia, né? Porque não ter um imposto único para fazer a importação. Não, tem que ter vários impostos. A gente está mostrando aí, então, a tabela dos impostos que incidem sobre a importação de uma placa-mãe. São 5 impostos diferentes, básicos. Mas não se iluda, existem ainda muito mais custos além dos impostos. Tá? Isso então, é só o começo. Muito mais complicado do que isso. Além disso, as alíquotas aí dos impostos são as alíquotas de tabela. Você vai ver que o que a gente acaba pagando de imposto é muito mais do que isso daí, porque o cálculo dos impostos, você paga imposto sobre imposto. Então é muito complicado. A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Na nossa simulação, a gente está importando placas-mães com valor unitário de $133,35. Então uma placa-mãe aí nessa faixa de preço. E 360 unidades dessa placa-mãe. Então a gente tem aí o valor total da mercadoria. A gente está simulando que essa mercadoria vai ser despachada de Miami e vai ser entregue no Porto de Santos e a gente ainda vai transportar para São Paulo, cidade São Paulo capital, tá? Então a gente tem... Esse procedimento que ele falou é bem padrão, tá? Boa parte do hardware que tem no Brasil hoje vem via Miami, tá? Então vem de Miami. Algumas coisas, hardwares menores como processadores, memórias, SSDs, podem vir até de aéreo, pode vir até de avião, mas geralmente é de barco mesmo, é de navio, tá? Fica o frete bem mais barato, né, e tal. Legal, saudades do dólar a 3,24, hein? Tem aí um valor estimado de quanto vai custar o frete marítimo mais o seguro, tá? Então, a base de cálculo é sobre o valor chamado CIF, que é o valor do custo, né? C de custo, I de insurance, seguro, e F de frete, né? Cost Insurance
freight. Então, já começa daí a brincadeira que você não calcula os impostos baseado no preço do produto. Você calcula o imposto baseado no preço do produto, mais o frete, mais o seguro. Tá? Então, para fins de cálculos aí, a gente tem um valor do dólar de R$ 3,24, né? Então, o valor aduaneiro CIF em real vai ser esse daí, R$ 156.336,88. Né? Esse é o valor total para 360 unidades de placa-mãe, o valor de base de cálculo dos impostos. Né? A gente ainda tem uma taxa do Siscomex, que é o sistema, né, de importação, e ainda tem um valorzinho de adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante, 25% do valor do frete. Por quê? Por que tem um adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante? Por quê? Porque assim, cara, você vai reclamar com quem, velho? Você vai reclamar com o Estado para ver se o Estado tá certo? Então é mais um custo aí que é adicionado. Agora a gente precisa calcular os impostos, né? Lembrando que os impostos são específicos para NCM. Então, nesse caso aí, esses impostos, essas alíquotas, são específicas para placas-mãe. Vamos lá. Primeiro, a gente tem o imposto de importação, ou II, né? Que o cálculo é bem simples. Você multiplica o valor CIF pela alíquota. No nosso caso, 12%, é só multiplicar 12% pelo valor CIF, a gente tem aí direitinho. Lembrando que o imposto de importação, que é os 12%, é feito sobre o CIF, né? É feito sobre o produto mais o frete. Todos os impostos em efeito cascata vai tributar tudo. Tudo vai ser tributado, fica tranquilo. O imposto de importação. Em seguida, a gente tem o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, né? A base de cálculo do IPI é o valor CIF mais o imposto de importação. Né? Então você tem que somar o valor CIF mais o imposto de importação e multiplicar pela alíquota, que nesse caso aí de placas-mãe é de 15%. Então você veja só que loucura, simples. Vai pagar imposto sobre imposto. Né? Para você calcular o imposto, você tem que usar o valor do imposto para calcular o imposto. É loucura, coisa de Brasil. Né? Então, o valor de tabela do IPI, no caso de placas-mãe, é de 15%. Mas, na verdade, você acaba pagando 16,8%, já que você vai pagar imposto sobre imposto. Né? E lembra também, tem aquela questão toda do cálculo por dentro, cálculo por fora. É tipo carro. O carro tem 44% de imposto. É 44% sobre a nota. Mas se ele for calculado da maneira inversa, aí é 50 e poucos por cento. Mais de 50% de todos os carros do Brasil, tu compra um carro, tu compra imposto e ganha um carro. O valor de base não é o valor do produto. Em seguida, a gente tem o PIS, né? O Programa de Integração Social, que é o valor CIF multiplicado simplesmente... Tu tá entendendo? Tipo, PIS, Programa de Integração Social. O nome bonito para roubo. Pela alíquota. Né? Depois tem o COFINS, né? Contribuição de Finalidade Social, que é o valor CIF multiplicado... Outro imposto bonito. Contribuição para finalidade social. Tipo assim, é uma finalidade social. Que finalidade social? É pagar lagosta, é pagar vinho premiado... É para isso. A contribuição social é a sociedade contribuindo para parasitas viverem uma vida nababesca. Pela alíquota também. Agora você vai ter que calcular o valor do ICMS, que é a maior loucura que tem. Não faz o menor sentido. Por quê? Você vai ter que somar o valor do CIF ao valor de todos os impostos que já pagou, ou seja, vai calcular imposto sobre imposto. Ainda vai ter que somar a taxa Siscomex, a taxa de adicional ao frete da renovação da Marinha Mercante e vai ter que somar o próprio ICMS. Todos os custos. Ou seja, você calcula o ICMS somando todos os impostos e somando o ICMS dentro do próprio ICMS. Tá? Então você vai fazer o seguinte, vai somar lá o valor CIF, mais a taxa Siscomex, mais o adicional da frete da renovação da Marinha Mercante, mais o II, mais o IPI, que vale lembrar, o IPI, o cálculo dele já incorpora o II dentro dele, quer dizer, imposto sobre imposto. Pro IPI tá aqui, ele já botou esse imposto aqui antes nele, agora tu tá somando os dois de novo, tá ligado? Imposto o IPI, lembra? Mais o PIS, mais o COFINS, né? E aí você pega esse somatório, né? E você divide por 1 menos a alíquota, que no caso do Estado de São Paulo é 18%. A partir desse valor, que vai ser o valor de base de cálculo, você multiplica pela alíquota. E aí você tem o valor total. Então, não se deixe iludir pelo valor de tabela. Então, porque na tabela o ICMS é de 18%, mas na prática, usando o valor que a gente acabou pagando, você vai ver que esse valor equivale a 30,9% do valor do produto. Vocês começam a entender por que o IVA do Brasil, por que o IVA vai ser entre 30% a 32%, vai ser 32%, tá, galera? Vai ser entre 31,5% e 32%.
Porque tudo que eles falam que é 15, na verdade é 30, calcula por dentro, calcula por fora, imposto sobre imposto, paga de novo, paga 3 vezes, paga 5 vezes. Vambora, isso aqui, pessoal, isso aqui é 30%, só vai piorar. Vai piorar essa maluquice, fica tranquilo, vai piorar. Tá gostando? Ou melhor, não tá gostando? Deixa o like aí. Repetindo, né? Um valor de ICMS de tabela de 18%, mas a gente acabou pagando 30,9% do valor CIF, né, dos produtos, porque a gente tem que calcular imposto sobre imposto sobre imposto. Isso é loucura total e eu realmente espero que você tenha tomado um Lexotan antes de assistir esse vídeo. Então a gente tem aí, na nossa simulação, o valor total de impostos, né, e o valor total da mercadoria, mais frete, mais tributos. Então o total de impostos, no caso da placa-mãe, vai ser equivalente a 71,5% do valor CIF dos nossos produtos. Ou seja... Não, eu acho justo. Vocês não acham justo? Vocês não acham justo pagar 71% até um momento? Calma que tem mais, tá? Vocês não acham que é justo pagar isso? Pra manter sindicatos, manter regalias nababescas da classe improdutiva da sociedade? Vocês não acham? Eu acho justo, irmão. Eu quero que duplique. Repetindo, a carga tributária até aqui, fora os outros custos que a gente ainda vai ver, chegou a 71,5% do valor CIF dos produtos. Além dos impostos, a gente tem custos, né, com o próprio processo de importação e com o desembaraço aduaneiro, né? Então aí você vai ter vários pequenos custos que vão ter que ser adicionados também ao custo da importação, dessa operação aí, no caso de importação de 360 placas-mães que a gente está simulando. Tá? Então você tem aí taxa de câmbio para fazer a transferência, o pagamento, né, da importação, ou seja, para enviar o dinheiro para os Estados Unidos, as taxas associadas ao frete marítimo, né, de desembaraço. Você tem aí os honorários do despachante, que vai variar de 1 a 3 salários mínimos, dependendo, né, Isso aqui varia bastante. Do volume do serviço que você está contratando. Né, você tem que pagar uma tarifa para o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Aí que beleza, Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, né, que vai variar entre 475 e 900... O que o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros fez? Não importa, filho da puta. R$50. E aí você tem um dos grandes vilões do Brasil, que é a armazenagem portuária. Tá? Por que isso? Porque você não tem no Brasil uma previsão de quando exatamente sua mercadoria vai ser liberada, ao contrário de outros países, né, onde todo o processo de atracagem e liberação do produto é mais rápido. Né? Então o valor varia nessa simulação, né, que a despachante aduaneira fez para a gente, ela colocou uma simulação entre R$1.800 a R$4.000, né, e vai depender de quanto tempo vai demorar para essa mercadoria ser liberada. Né? Porque se os fiscais demorarem, implicarem, etc., você vai pagando, você vai ter que ficar pagando a armazenagem. E esse é um grande problema, né? Vocês acham que o fiscal aduaneiro tá lá? Ele vê que tu tem uma mercadoria de 1 milhão, 2 milhões de dólares. Ele tem um incentivo para liberar essa mercadoria rápida ou deixar essa mercadoria pagando R$1.000 de armazenagem por dia parado lá? Qual que é o incentivo que o fiscal tem? Durante a pandemia, quando parou tudo, para tudo a economia a gente vê depois, uma empresa desse tamanho, fiquei com 8 containers parado por mais de meio ano na Receita Federal. 8 containers por meio ano. Eu tive que pegar aquele produto que eu comprei por A, vender ele por 3 vezes o valor que eu paguei para empatar. Porque ficou pagando armazenagem, valores absurdos de armazenagem por dia. Pô, André, mas era uma pandemia, era uma situação atípica. É mesmo, meu querido? Era uma situação atípica, a economia a gente vê depois. É 15 dias para achatar a curva. É 15 dias para achatar a curva. Da onde é que viu o fiscal da Receita que ganha literalmente um carro 0 km por mês de salário? Da onde já se viu que ele vai trabalhar? Imagina se ele pega uma doença que ele só tem 99,8% de chance de sobreviver. Entendeu? Só que aqui que tem a questão, né? Algumas pessoas conseguiam liberar containers durante a pandemia. Mas aí, obviamente, sempre com muita honestidade e sem pagar propina. Sem pagar propina, tá? Então, você quer fazer certo dentro do Brasil? Dentro de uma propinocracia? Dentro de uma bandidolatria que nós vivemos hoje? Senta no patê.
E aí eu tô lá, comprei uma webcam por R$100, tô vendendo por 349 para empatar e filho da puta tá nos comentários. Porra, tão cravando, hein? Não, cara. Eu só tô cobrando 3 vezes o valor desse produto aqui, simplesmente para pagar armazenagem aduaneira. Na época eu falei sobre isso, mas fazer o quê, né? Economia a gente vê depois. Quanto mais demora para ser liberado, mais grana você vai gastar para armazenar. Então esse valor aí é um valor período de 7 dias que é estimado para a liberação do produto. Mas isso daí se der tudo certinho, né? Cenário otimista. Bom, depois você tem o transporte rodoviário, que é para transportar a mercadoria do Porto de Santos até o seu depósito, o seu armazém na cidade de São Paulo. Então a gente tem agora o valor total, né, da simulação. É o valor que vai custar para a gente para importar essas 360 placas-mãe. Lembrando que isso daí é o valor mínimo, né, que é um valor estimado. Se tiver problemas aí nos embaraços e demorar mais tempo do que o normal, você vai ter que pagar a diária de armazenagem. Malditos empresários! Malditos empresários nazistas! Você vai aumentar esse custo. Ao passo que você também, dependendo do volume que você importa, você pode negociar com o despachante aduaneiro um valor mais acessível para os honorários. Então, esse valor total mínimo, né, equivale a 74,6% de acréscimo sobre o valor CIF. Então, 74,6% de custo, né, para importar essas placas-mãe. Falando de outra maneira, se a gente pegar esse valor total e dividir por 360, a gente tem um valor que vai custar cada placa-mãe para o importador. Nesse caso, então, a placa-mãe vai custar R$ 758,12. Aí que está a loucura para o importador, né? Uma placa-mãe que custa para ele nos Estados Unidos $133,35, que equivale ao câmbio que a gente utilizou a R$ 432,47, chega para ele, no Brasil, a R$ 758,12. Tá? Então, é uma loucura total. E fora isso, né, quer dizer, a gente está falando só de custos. É o custo para o importador para ter a placa-mãe no estoque dele. Tá? Então, o importador vai ter que aplicar sobre esse valor de custo os custos que ele tem para manter o negócio dele. Quer dizer, o custo do aluguel dele, o custo dos funcionários dele, a própria margem de lucro dele. Então, para pensar o seguinte, nesse momento, a placa ela tá no fornecedor de hardware do Brasil. Esse fornecedor vende para as lojas. Quando o fornecedor vende para as lojas, ele coloca todo o custo dele e coloca impostos de novo. E depois, quando a loja vende para o cliente, ela coloca todos os custos dela de novo e mais impostos que tem para vender de novo. Imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. E aí vai ter alguns orangotangos consanguíneos, aí, alguns filhos de 2 primos, que vão falar assim, poxa, André, com o IVA vai mudar isso aí. Vai mudar sim. Eu já falei com o meu advogado tributário por causa dessas simulações aqui desse tipo. Eu falei, e aí, irmão? Ele falou, André, sabe esses 12%, 14%, 13%? Vai ser tudo 30%. Fica tranquilo, vai ser 30 sobre 30 sobre 30. Vai continuar tendo bitributação, tritributação. Vai continuar tendo impostos em efeito cascata. Não caiam na mentira que o pessoal está falando que vai ter um imposto único apenas. Não. Vai continuar e vai ficar tudo mais caro dentro do Brasil por causa da indústria nacional, né? Você achava que o importador é um grande vilão que aumenta o valor do produto de propósito? Está aí provado por A mais B que não é o caso, né? O custo para o importador é altíssimo, fora toda a burocracia, né? E além disso, o cara ainda tem que respirar, tentar sobreviver, né, pagando os custos fixos dele. E todo o risco que o cara tem fazendo toda essa transação. E todo o risco que ele tem, ou o risco que eu tive com 8 containers parados por 6 meses. E aí? Olha, o cara botou... Tem containers, galera, que são milhões de dólares. Aí você para pra pensar o seguinte, não é mais fácil pegar milhões de dólares e colocar numa renda fixa, esquecer e parar de trabalhar no Brasil, cara? E parar de vender? Você tá entendendo o que eu quero te dizer, cara? Poxa. Forçando que todos os valores de impostos que a gente viu até agora é só pro importador ter o produto no estoque dele. A partir do momento que esse importador revender essa peça, seja para um distribuidor, para um lojista ou para o usuário final, ele vai ter que pagar imposto sobre o faturamento ou sobre o lucro dele, dependendo se ele está no regime de lucro real ou lucro presumido. Então isso só reforça o que eu falei antes, que no Brasil, pelo menos metade do valor de qualquer produto é imposto. Então, como a gente acabou de ver,
A gente tem dois problemas. O primeiro é o sistema tributário no Brasil, que é uma loucura. Que maluquice é essa de você pagar imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto? Você fica pagando imposto sobre imposto? Isso não faz o menor sentido, além de ser completamente louco isso de você ter que pagar vários tipos de impostos diferentes, né? Por que não pagar só um imposto, né? Como acontece em outros países? Não, mas nós vamos pagar só um imposto agora. Só que vai ser quando importa, em vez de ter IPI vai ter 30, o negócio vai ter 30, para vender vai ter 30, para comprar vai ter 30, para transferir vai ter 30, vai ser tudo 30. Então você tem. E a legislação é complicada, né? Então, às vezes é muito difícil para o empresário estar obedecendo a todas as leis e ficar atento a tudo que muda o tempo todo, né? A segunda questão é o custo de se fazer negócio no Brasil. A gente viu como é burocrático e os custos adicionais, os penduricalhos adicionais que a gente tem na hora de importar um produto, né? E a gente não tem a garantia, a certeza de que o produto vai chegar na data que a gente quer que chegue, etc. Nunca chega. Não é simplesmente, muita gente às vezes pode pensar assim, o empresário quer importar um produto, liga lá, né, para o país onde quer importar o produto é despachado para o Brasil e está feito. Não, você não sabe quando vai chegar, se a Receita Federal vai implicar na hora de desembaraçar o produto, não tem previsibilidade de nada, é tudo muito complicado. Então, se já modificasse, né, todo esse sistema burocrático do Brasil para tornar o Brasil um país mais fácil de fazer negócios, já seria muito melhor, né? Porque o empresário, no final das contas, precisa embutir no preço do produto toda a dor de cabeça que ele precisa passar, né? Sim, então, quer dizer, todo o custo de se fazer negócio no Brasil e essa imprevisibilidade. E só lembrando, essa placa que a gente pegou de R$2.000, que tá 194 dólares aqui nos Estados Unidos, eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta, a Kabum não tem 10% de margem aqui, tá? É impossível, a Kabum tem, eu vou ser franco pra vocês, de 2 a 5% de margem. Sabe onde é que a Kabum ganha dinheiro aqui? A Kabum só ganha dinheiro aqui nesse produto, na verdade, quando tu faz aqui em 10 vezes, ó. O otário vai lá e paga parcelado. Entendeu? Aí eles pegam o dinheiro com juros baixos de banco, coloca ali, aí ele ganha dinheiro. Aí ele tem uma margem. Se você comprar à vista os produtos, cara, eu vou chutar alto, de 2 a 5% de margem. Eu não tô aqui querendo falar que a Kabum é coitadinha, nem nada disso não. Tô falando que na minha empresa eu tinha no mínimo 2 a 3 até 7% em alguns itens, mas dava em torno de 5% a minha margem de lucro, tá? Vamos continuar com o vídeo aqui. Né? Então, isso acaba refletindo no preço também. Tá? Então, comparado a outros países, o Brasil é um país extremamente caro de se viver. Né? Então, é só você pegar qualquer produto e comparar o preço do produto no Brasil e comparar o preço desse mesmo produto em qualquer outro país. A gente sabe disso. A gente sabe que no Brasil as coisas são muito caras mesmo. Vocês querem ver um vídeo comparando o preço da comida no Brasil com a comida nos Estados Unidos? Comida produzida aqui e vendida lá? Então isso acontece porque no Brasil taxa-se o consumo pesadamente, né? Enquanto outros países taxa-se a renda pesadamente. Né? Então o problema de ser taxado... No Brasil taxa-se de 70% a 80% o consumo e mais 30% a renda. Mais 27,5% a renda. Então é tudo super taxado no Brasil. O consumo é que você tem essas distorções, você ter pagamento de imposto sobre imposto sobre imposto em toda a cadeia produtiva, né? Ao passo que, como eu dei o exemplo da Austrália no episódio anterior, né, que você tem um imposto único de 10%, o GST, que só o usuário final paga, você não tem impostos intermediários. Ou então nos Estados Unidos, que a gente tem o Sales Tax, né, que é a taxa de vendas, que você paga, só o usuário final que paga, também não existe imposto intermediário no meio do caminho. Vale lembrar o seguinte, eu falei com o dono de uma marca aqui no Brasil, tá? E o cara levou a marca para os Estados Unidos. Uma cadeira aqui no Brasil custa R$1.000, R$1.000 uma cadeira dele. Ele vendia nos Estados Unidos por $60 a cadeira. E nos Estados Unidos ele tinha mais margem de lucro do que vendendo ela aqui. Então o produto era produzido na China, uma parte ia para o Brasil, outra parte vai para os Estados Unidos. Vendendo nos Estados Unidos uma cadeira de $60, ele ganhava mais do que vendendo a mesma cadeira aqui no Brasil por R$1.000. Porque não tem esses efeitos cascata lá nos Estados Unidos, mas é papo pra outra história também. E o sales tax nos Estados Unidos varia de estado para estado, tem estado que é 7%, 8%, 9%, mas é tudo abaixo de 10%. Né? Em compensação, esses países taxam pesadamente a renda do cidadão.
né? Então, e no Brasil, taxa-se pesadamente o consumo e a renda, né? E o problema de taxar o consumo pesadamente é que os produtos são caros no Brasil, né? E isso afeta mais diretamente os mais pobres, né? Já que o valor do imposto é o mesmo tanto para o rico quanto para o pobre. Então, você vai comprar um carro, por exemplo, o cara com mais grana ou menos grana, não importa. Ali metade do valor do carro vai para o governo, é imposto, independente de quanto você ganha, né? Então, quem ganha menos acaba proporcionalmente pagando mais imposto de quem ganha mais, né? Então, fica aí esse pensamento. Eu espero ter esclarecido toda essa questão, né? Entenderam desmistificado, de mostrar para vocês que não é tão simples assim importar produtos e que às vezes não é o empresário que é ganancioso. Isso que é o mais importante, né? Não é o empresário que é ganancioso. Tu imagina se todo empresário do Brasil tivesse uma margem de 70%. Se todo empresário do Brasil tivesse uma margem de 70% e só 10% fosse pro governo. Cara, o Brasil era um país de primeiro mundo. O Brasil ia ser um país de primeiro mundo. O custo de se fazer negócio no Brasil, o sistema de importação, etc. E eu espero que com isso, esse esclarecimento, a gente possa formar a opinião de vocês e de outras pessoas que assistam esse vídeo, que você possa indicar esse vídeo para outras pessoas, de se conscientizarem como as coisas são muito loucas no Brasil. Especialmente, para mim, realmente não passa essa ideia de você pagar imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. Isso não faz menor sentido, gente. Não faz menor sentido. Porque eu vou pagar o imposto 3 vezes. O mesmo imposto, sobre o mesmo produto, sabe? Não faz sentido isso. E cada vez que tu paga, ele soma no outro e fica cada vez maior, né? É tipo uma bola de neve, né? Que nem a gente viu ali, é tipo uma bola de neve. Certo? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Galera, tá aí então, do canal do Clube do Hardware aqui, cara, Gabriel Torres, o grande GT, né? O cara é uma lenda, já recomendei os vídeos, já fiz bastante coisa em relação ao Clube do Hardware, você sabe que eu gosto muito do trabalho da galera lá, principalmente do Gabriel Torres. E, cara, é lamentável a gente ver esse tipo de coisa e, beleza, tem produtos que sim tem menos impostos, né? Tem placas de vídeo, tem menos impostos, processadores tem menos impostos, mas o que tem menos imposto, por exemplo, 2% de imposto na placa de vídeo, é 2% sobre o imposto de importação, que ali era 12% para uma placa-mãe. Na placa de vídeo vai pagar 12%, mas vai pagar IPI, vai pagar PIS, vai pagar COFINS, vai pagar armazenagem. Os outros impostos incidem igual na gente, você tá entendendo? Então é por isso que às vezes eu até vejo, tem coisas que no Brasil até não são tão caras, como processadores não são tão diferentes o preço quanto lá fora, às vezes até uma conversão, às vezes tem um over bem pequeno em cima, né? O problema é que no Brasil não tem desconto, né? Depois que o produto entra por R$800, ele nunca vai cair para 400. E lá nos Estados Unidos, se tu pegar um processador da geração antiga ou 2 gerações atrás, na própria loja, comprando com garantia, você vai ter lá 30, 40, até 50% de desconto. No Brasil isso não acontece, porque não tem rebate das fabricantes, não tem rebate da Intel, da AMD, não tem rebate para baixar esses valores, tá? Mas galera, não quero me estender mais muito, cara, foi mais de meia hora de vídeo aí, cara. Deixa os comentários aí embaixo, vocês trabalham em algum segmento que tem uma quantidade absurda dessas de imposto, por favor, comenta aqui embaixo que a gente volta aqui, tá?